Ok, pessoal, dando sequência então. Essa parte então de grandeza proporcional e divisão proporcional, né? Creio que tá à vista, né, gente? Deixei aqui uma lista com resposta para vocês treinar, por favor, né? É importante, pessoal. Não preciso repetir, mas repetindo, né? Matemática é treino, para tu pegar velocidade, né? Conseguir resolver as questões é treino, tá, gente? Então não adianta, tem que refazer as questões, né? Para pegar velocidade, gente. Certo? Então vamos para regra de sociedade. Regra de sociedade, como diz aqui, gente, no slide, serve para repartir lucro ou prejuízo de uma empresa entre os seus sócios. Né? É uma aplicação da divisão em parte proporcional, olha só, é uma sequência do que a gente vem estudando. Ou seja, quer dizer o seguinte, ó, imagina o seguinte, uma empresa tem uma sociedade meio a meio, tá? O João e o Carlos, cada um tem 50% de participação. Aí eles tiveram um lucro de 1.000. Como vai ser dividido, repartido esse lucro para cada um? Meio a meio, 500 para um, 500 para outro, não é mesmo? Essa é a ideia, gente, tá? A regra de sociedade, então, na verdade, ela nada mais é que uma divisão diretamente proporcional, né? Quanto maior a participação dessa pessoa na empresa, né? Maior a participação dela, consequentemente, né, no lucro, não é mesmo? Então essa é a ideia da regra de sociedade. Ela é uma sequência, né, do estudo da divisão proporcional, da divisão direta, né, gente? Então, botei aqui para vocês porque tá explícito no edital, né? E vamos ver um problema aqui, tá? 3 pessoas, A, B e C, formaram uma sociedade e lucraram 21.500, sabendo que A entrou com capital de 7.000 durante um ano, né? B, 8.500 durante 8 meses. C, 9.000 durante 7 meses. Qual foi o lucro de cada sócio? Então, o que vocês percebem aqui? Quanto maior a participação, não é mesmo? E quanto maior o tempo que essa pessoa mantém o dinheiro investido, mais ela vai receber a sua participação, né, no lucro, né? Ou seja, o que a gente percebe? Há uma relação diretamente proporcional ao dinheiro e ao tempo, simultaneamente, né? Lembra o que a gente viu lá na letra C, recentemente, né? É uma divisão proporcional composta, né? E a divisão composta a gente tem que pegar e multiplicar as partes diretas, né, gente? Como tá feito aqui, ó. O A, ele entrou com 7.000 durante um ano, ou seja, 12 meses, né? 7.000 vezes 12, 84.000, tá? 8.500, o B, ele entrou durante 8 meses, 68.000, não é mesmo? E o C entrou com 9.000 durante 7 meses, né? 9.000 vezes 7, né? A gente está fazendo então aquele lance, né, da divisão composta, ou seja, multiplica, cara, tá? Aqui, 7.000 vezes 12, 84.000, 68.000, 8.500 vezes 8, né, e 9.000 vezes 7, 63.000. Soma-se as partes, né? Vamos lá. Qual foi o total dessas partes? 84.000 mais 68.000 mais 63.000 deu 971.000 o valor total, né? Muito bem, gente. Vamos descobrir o percentual de cada um deles, do A, do B e do C. Como é que ficou o percentual? O percentual do A. Não, mas para aí, gente, eu somei errado isso aqui. 84, 68, 63.
215, gente. Corrigir aqui. 215 mil, tá? 846863. 215 mil. Certo? Já vamos ver um pouco de percentual. Qual a parte do A? Seria... Vamos desconsiderar aqui os zeros, gente. Aqui, ó, a parte que o A vai receber desses 21.500 vai ser o quê? Né? 84 em relação a 215. Né? A parte do A, como é que a gente vai fazer a parte do A? Olha só, o capital total, o lucro total é quanto? 21.500. Eu pego agora e vou multiplicar pelo quê? Pela parte referente a ele, que é 84 mil, ao mesmo tempo dividindo pela parte total, apurada, 215 mil. Certo? Como é que vai ficar a parte do A no lucro agora? Corto aqui, 3 zeros aqui, né? 215 com 215 aqui, ó, fica 1 e fica 1 aqui, né? 84, o que que restou? 2 zeros, né? Então a parte do A ficou quanto? Do lucro de 21.500, o A vai receber 8.400. É a parte que o A recebe nessa regra de sociedade. A parte que o B recebe, como é que fica? A parte do B. Vou fazer aqui em cima. De novo, gente. 21.500 vezes... Qual é a parte do B? Né? 68 mil, né? De um total de 215 mil. Ok? Simplifica 3 zeros aqui, 3 zeros aqui. 215 aqui, 215 aqui. Ficou 1 aqui, ficou 1 aqui. Ficou, portanto, quanto? 6.800 é a parte do B. Tá? E para finalizar, a parte do C. Como é que fica? Seguir, né, gente? Mesmo roteiro. Pega esse lucro e tu vai dividir. A parte do C é quanto? 63 mil de um total de 215 mil apurado. Corta 3 zeros aqui, 3 zeros aqui, 215 aqui, 215 aqui, ficou 1, 2 zeros, ou seja, 63 e mais 2 zeros, 6.300. Não é? Se a gente somar 6.300 4 e 8, 12. 12 mais 3, 15. 5 vai 1. 9 e 6, 15. 21 e mais 2 zeros. 21.500, então é o total repartido, né? Quer dizer o seguinte, né? Qual foi o lucro de cada sócio? O sócio A, do total de 21.500, ficou com 8.400. O sócio B ficou com 6.800 e o sócio C ficou com 6.300, né? Ou seja, regra de sociedade nada mais é que também uma divisão proporcional. Basta tu conhecer a divisão diretamente proporcional que tu resolve, né? Nesse caso aqui, a gente viu que quanto maior o tempo ele manteve o capital e quanto maior o próprio capital, mais ele vai receber, maior vai ser a parte dele no lucro. Mas
envolvendo esse tipo de regra de sociedade poderiam ser problemas até mais simples, não é mesmo? Poderia só ser em relação à participação dele, né? Ou somente em relação, mesmo os capitais investidos, em relação somente ao tempo, né? Poderia ser até mais fácil ainda, certo, gente? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a regra de sociedade, né, ela segue, né, esse modelo, essa ideia da divisão diretamente proporcional, tá, pessoal? Então, esse é o plano de estudo para a regra de sociedade, tá? Então, não se assustem necessariamente com o nome, né? Coloquei aqui para vocês porque tá bem claro no edital, fala regra de sociedade, mas é apenas uma divisão proporcional, né, gente? Então não vamos se assustar com esse tipo de coisa, ok? Tá? Aqui, gente, mais um exemplo aqui, né? 3 sócios obtêm lucro total, ó, lucro total 1.500. Cada um entrou para a sociedade com capital de 20 mil, ficando o primeiro, ou seja, olha só, cada um deles, são 3 sócios de novo, cada um deles entrou com o mesmo capital, então não é o capital que vai pesar nisso aí. O que vai pesar? O que vai pesar é o tempo investido, né? Ou seja, 8, 7 e 10, não é mesmo? Tá? Ou seja, o tempo, apenas o tempo é o fator que pesa aqui. Então 8 mais 7, 15, mais 10, 25, né? A gente vai pegar os 20 mil, né? Aliás, a gente vai pegar o lucro de 1.500 e vai dividir em 25 partes, né? Que vai dar 60, né? Ok? 60. Ok. Então, cada parte corresponde a 60. Ou seja, cada mês, no caso, as partes são meses, né? O primeiro vai ganhar 8 vezes 60, 480. O segundo, 7 vezes 60, 420. E o terceiro, 10 vezes 60, é 600, né? Mais simples, né? Por quê? Porque o capital é igual. Se o tempo de investimento fosse igual, aí tá, tu ia considerar os capitais diferentes, né? Então, no caso aqui, foi uma divisão diretamente proporcional simples, né? Considerando somente o 8, o 7 e o 10. Eu resolvi aqui de uma forma diferente, mais simples e mais rápida, gente, para vocês aqui, com a finalidade de, para fins de concurso, né? Ok? Muito bem, gente. Aqui um outro problema similar, só que envolve prejuízo, né? Numa sociedade constituída por 3 pessoas, a primeira entrou com capital de 200, a segunda com 300 e a terceira com 500, né? No fim do ano, verificou-se o prejuízo de 300, ou seja, calcule o prejuízo de cada um, né? Partes, quer dizer, quem entrou com uma parte maior vai ter um prejuízo, consequentemente, maior, né? Então aqui, ó, são partes proporcionais a 200, 300 e 500, né, gente? Dá para simplificar isso perfeitamente por 100, né? Ficaria 2, 3 e 5, né? Que ficaria 10 a soma, né, gente? Então aqui, ó, 300, que é o prejuízo, tu vai dividir por 10, né? 300 por 10 vai ficar 30, né? Então, o prejuízo do primeiro, que entrou com capital, no fim do ano verificou-se um prejuízo de 300, né? A primeira entrou com capital de 200, a segunda com 300 e a terceira com 500. No fim de um ano, verificou-se o prejuízo de 300. Calcule o prejuízo de cada um, né? Então, ó, ficou 2, 3 e 5, né? 30 vezes 2, 60. 30 vezes 3, 90. 30 vezes 5, 150. Pronto.
Tá aqui o prejuízo do x, o prejuízo do y e o prejuízo do z. Lembrando que essa soma tem que dar o prejuízo total de 300, certo, pessoal? Questão similar às anteriores que a gente vem resolvendo, né? Não dá para titubear nesse tipo de questão, gente. Tem que entrar de sola acertando isso aí, né? Muito bem, gente. Dando sequência, vamos para uma matéria que é muito importante, tá? Que é a chamada regra de 3. Tem regra de 3 simples, direta, inversa, composta, né? Vamos ver a formação de cada uma delas, a forma de resolução, né? Uma regra de 3 simples, por exemplo, aqui, ó, paguei 600 por 5 metros de um tecido. Quanto pagaria por 8 metros desse tecido? Quer dizer o seguinte, aqui a gente está tratando de uma regra de 3 direta, ou seja, quanto mais tecido, mais eu vou pagar, não é mesmo? Então a gente simplesmente, isso aqui trata de uma proporção, né? Uma proporção que ela é uma proporção direta, né? Ou seja, 5 oitavos está para... Ou seja, 5 está para 8, assim como 600 está para x, né? Ou seja, vocês viram que a parte da proporção e da razão é fundamental para tu entender isso aqui, né? Então, 5x, 5 vezes x, faz a cruzada, né? Igual a 600 vezes 8, né? X igual, o 5 passa dividindo, né? 600 por 5 dá 30. Aqui fica 600 vezes 8 sobre 5. 600 por 5 dá 120. 120 vezes 8, 960. Que é a resposta. Ou seja, aqui a gente teve uma divisão direta. Ou seja, a gente tem que analisar, né, o tecido e o que eu pago. Quanto mais tecido, mais eu pago. Então aqui, né, é uma cruzada, certo, gente? Vamos ver um outro aqui, ó. Um carro com a velocidade de 80 km por hora percorre um trajeto em 4 horas. Em quanto tempo esse mesmo trajeto seria percorrido se a velocidade do carro fosse de 64 km por hora? Vamos pensar. A gente está falando em velocidade e tempo. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, a gente não vai fazer a cruzada, a gente vai fazer a multiplicação por linha, certo? Ou seja, como é que ficou aqui? 80 km por hora, fiz em 4 horas. 64 km por hora, vou fazer em x horas. Vocês notaram que as setas, elas são distintas, né? Enquanto um baixa, o outro tem que necessariamente aumentar. Se tratam aqui, então, de grandezas inversamente proporcionais. A regra de 3, então, ela tem que ser necessariamente não mais cruzada, mas uma em linha. Ou seja, quer dizer o seguinte, ó. 80 vezes 4 é igual a 64 vezes x, né? Ok? Então, 80 vezes 4 vai dar 320. 320 por 64 vai dar 5, né? X igual a 5, né? O 64 está multiplicando, né, gente? Passa dividindo, ok? Então, 5 o quê? 5 horas, né? Ele diminuiu a velocidade e precisou, portanto, de mais tempo, né, pessoal? Então, a gente trabalhou na questão, no exemplo 1 aqui, né, com uma regra de 3 direta, ok? Na questão 2 aqui, nós trabalhamos aqui com uma regra de 3 inversa, certo? Lembrando, é fundamental a gente entender os chamados conceitos, né, gente, de razão e de proporção, ok? Em frente então, pessoal, tá?
Os problemas, eles podem se tornar um pouco mais complexos de regra de 3. Eles pode haver mais variáveis, né? Só tem que analisar as variáveis se elas são grandezas diretas ou grandezas inversas, né? Numa indústria, 4 máquinas trabalhando 8 dias. Numa indústria, 4 máquinas trabalhando 8 dias produzem 600 peças, né? Tá? Em quantos dias 2 máquinas, em quantos dias é a minha variável, né? Em quantos dias 2 máquinas produziriam 9 peças, né? Então tá, quanto mais máquinas, mais peças eu fabrico. Quanto mais dias, mais peças eu fabrico. Então o que a gente percebe aqui? A gente percebe que tanto a grandeza máquina quanto a grandeza dias, elas são grandezas diretas, né, em relação a peças. Então eu posso simplesmente multiplicá-las, né? 4 vezes 8 dá quanto? 4 vezes 8 é 32, 600 peças, né? 2x vai corresponder a 900 peças, né? Uma regra de 3 composta, né? E ela é também direta. Corto os zeros, né? Então ficou o que aqui? Cortei 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Ficou 6 vezes 2x igual a 9 vezes 32, né? Ou seja, x é igual a 9 vezes 32 sobre 6 vezes 2. Esses elementos estavam multiplicando, passo para o outro lado, dividindo, né? 32, aqui fica 3, né? Aqui ficou 16, dá por 2, né? Aqui ficou 8. Vai dar 24, né? Então, a resposta é 24, certo, gente? Ok? Pessoal, a grandeza máquina, quanto mais dias, mais peças, gente, certo? Então todas elas são chamadas grandezas diretamente proporcionais, certo? Aqui uma outra forma de resolução, pessoal. Relacionamos a grandeza que contém a incógnita isoladamente com cada uma das outras. Vemos que tempo e máquina são JIP. Tempo e máquina. Essas grandezas, elas são inversas, né? A relação tempo e máquina. Porque quanto mais máquina tu tiver, menos tempo tu vai precisar, né? Aqui foi resolvido de uma outra forma, né? Considerando onde está a tua variável, certo? Ou seja, a tua variável é dias, né? Então tu bota 8 sobre x vai ser igual a 2 sobre 4, né? É uma relação inversa, né? Já no caso, quanto mais dias, mais máquina tu vai fabricar, ou seja, se mantém a relação 600 por 900, né? Uma outra forma de resolver chegando à mesma resposta, certo? No caso aqui, gente, olha bem, ó. Ele considerou a grandeza que contém a incógnita, que é a grandeza dias, né? Ou seja, quanto mais tempo, menos máquina eu vou precisar. É essa a ideia. Por isso que foi invertida, né? Certo? Então aqui, gente, a gente resolveu um problema envolvendo uma regra de 3 composta, de 2 formas distintas, certo? Além de ser composta, né? Ela foi, de um certo ponto, da primeira forma, em relação às peças, eu considerei as 2 grandezas diretas, podendo assim multiplicá-las, certo? Eu entendo que é uma forma mais rápida de ser resolvida. Mas a gente poderia considerar a relação dias como uma grandeza em relação à máquina, grandeza inversa em relação à peça, grandeza direta. Certo, pessoal? Em frente. Então, pessoal, deixei aqui para vocês uma lista com exercícios, né? Exercícios relativamente
simples e fáceis para vocês treinarem, tá, gente? Ter uma boa noção do que é regra de 3, ok? Exercícios com resposta, por favor, treinem.